Senhor presidente, Pois não? pela ordem, requeiro a inversão da ordem dos trabalhos para que o senhor promotor de justiça, coordenador das promotorias de meio ambiente, né, da bacia do Rio Grande, possa fazer uso da palavra nesse momento da reunião. Muito bem. Todos aprovam o pedido do vereador Ronaldo, justificado pela presença do Dr. Bergson. Muito bem. Dr. Bergson, inicialmente gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, pela disposição em estar atendendo esse convite da Câmara. A gente sabe que não é fácil devido à correria do promotor, né? Mas obrigado pela presença. A gente se sentimos honrados nessa casa com a sua presença. Bom, nosso assunto aqui, o tema principal, Dr. Bergson, é a questão do odor que exala conforme o ofício dessa Câmara. Então, o vereador Ronaldo fez um questionamento, né, vereador? Eu passo a palavra para o senhor. Se quiser usar a tribuna, fica à vontade. Ou fala aqui do da mesa. Boa noite a todos. Boa noite. Caro vereador, presidente da Câmara, Daniel Ferreira, em nome do qual eu cumprimento a todos os vereadores de Ribeirão Vermelho, senhora vice-prefeita, senhora Delma, aqui presente também, a plateia, os populares presentes. E, em primeiro lugar, eu aqui agradeço essa oportunidade que me foi dada de estar presente aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Vermelho, dado que muitas vezes nós, autoridades investidas ou numa região, numa comarca, nós temos que ter sempre essa presença nas solenidades, nas câmaras, nas prefeituras, para que a gente possa estabelecer um diálogo mais estreito a respeito dos problemas das comunidades, porque todos nós, de certa forma, estamos aí nessa mesma viagem, né, vamos dizer assim, tentando prestar um serviço coletivo à população. Então, eu reitero que o agradecimento é meu de poder estar aqui presente hoje. E, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de me apresentar. Nós já estamos aqui na região com o escritório, com a coordenadoria lotada em Lavras já fazem 5 anos, e a coordenadoria ela abarca 176 municípios e 79 comarcas, né, e promotorias de justiça. E essa regionalização que o Ministério Público impõe por bacia hidrográfica é para justamente atender uma demanda cada vez maior na área ambiental, né? A questão do meio ambiente não está ligado só à questão florestal, à questão da árvore, à questão da vegetação, mas tudo que está diretamente ligado à chamada sadia qualidade de vida do homem, a que todos têm direito, né? E a defesa desses recursos naturais que são parte do bem comum. E nós sabemos que todas as comunidades têm as suas próprias questões, e muitas vezes as suas questões precisam de uma conexão maior com as autoridades, no sentido da informação, no sentido da busca por soluções, e a razão da minha presença aqui é essa. Eu não venho em função de um caso específico, né, até porque nós estamos sempre à disposição dessa Câmara Municipal, vocês podem ter certeza disso, sempre quando precisar, a gente está aqui presente, e o perfil do nosso trabalho é sempre participar dessas reuniões públicas, realizar essas reuniões públicas também, e as câmaras municipais, reitero a nossa posição, não só em função de um ou outro caso específico, mas acima de tudo para atender aos reclamos da população representada pelos vereadores, né? Então me coloco também à disposição de todos os presentes, dos senhores vereadores, para responder a quaisquer perguntas que estejam dentro da nossa alçada de trabalho, que é a área ambiental, questões pertinentes a Ribeirão Vermelho ou a alguma questão que algum vereador queira se manifestar nesse momento, né? E o que suscitou, de certa forma, a nossa presença, em função do convite, até da posição dessa Câmara, é que nós recebemos recentemente, volto a dizer recentemente, muito recentemente, um procedimento da Promotoria do Meio Ambiente, porque na verdade a minha função não é ser o promotor ambiental de cada comarca, nós somos um órgão de assessoria, de ajuda no trabalho, né? Da perspectiva técnica, de buscar
recursos técnicos, justamente quando eu falo dessa nossa conexão com as autoridades das cidades, dos municípios, é justamente isso, que muitas vezes as soluções não passam só pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, né? São consensuadas, elas têm que ser discutidas amplamente com a coletividade e muitas vezes são soluções complexas, né? Que não basta só uma canetada ou não basta só uma decisão, nós temos que procurar essas decisões comuns. Isso para a questão de parcelamento do solo, loteamentos, plano diretor da cidade, né? A questão do saneamento, eu que acompanhei a leitura da ata nessa reunião, pude ver a amplitude dos temas e das questões que a população apresenta e reclama numa Câmara de Vereadores, que vai justamente buscar legislar e equacionar esses problemas, né? Que vai da água, do saneamento, do parcelamento do solo, até as questões políticas propriamente ditas. Mas o que me traz aqui, em função do convite formal, é a questão do empreendimento. Vejo aqui o senhor Donizete, e nunca tinha estado pessoalmente com nenhum empreendedor, e volto a dizer que esse procedimento veio às minhas mãos recentemente. E vou explicar por quê de novo. Porque como cada comarca tem a sua promotoria ambiental, cabe a essa promotoria ambiental dar um retorno à comunidade a respeito do problema, não é? E essa questão vem se arrastando anos e anos, não é? E quando nós tivemos acesso há poucos dias, eu falo há poucos dias ao procedimento, nós vimos que traz um leque de reclamação bastante grande, que vai desde o padre a vários vereadores que assinaram, né? E eu tenho quase 30 anos de Ministério Público, eu sou promotor há quase 30 anos, trabalhei já em vários locais, já trabalhei em vários cargos também dentro do Ministério Público, e sei que, na verdade, quando há essas posições, até mesmo que se busca autoridade, se busca um vereador, é que realmente nós precisamos dar um retorno concreto sobre várias questões à população local. E volto a dizer, essa também é uma das razões da minha presença aqui, e volto a dizer novamente, nós estamos aí à disposição de vocês. Essa questão em si, aí, senhor Donizete, eu faço aqui um relato, eu já tive aqui no empreendimento do senhor, já de outras vezes, porque até não estive com o senhor, porque a gente tem que estar no local, acompanhar o corpo técnico e até acompanhar a evolução do próprio licenciamento. A questão do empreendimento do senhor Donizete, ele tem o licenciamento. O que é o licenciamento? É o órgão que vai verificar a regularidade do empreendimento. Se está regular, se está descartando o efluente ilegalmente no rio, se está poluindo as águas, se está contaminando o solo, trazendo contaminação subterrânea, não é? Então, a rigor, o empreendimento ele foi licenciado na chamada Supran, em Lavras. E eu digo isso porque eu sou componente do Copan. Eu sou representante do Ministério Público do Copan em Varginha, que acompanha todos os licenciamentos no sul de Minas. E nós temos a sessão, a reunião, todo mês. Eu sou representante do Ministério Público também em Belo Horizonte, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então essas questões que envolvem água, poluição, está dentro da nossa temática de atuação, vamos dizer assim. Então o empreendimento do senhor Donizete, ele foi licenciado, tá certo? Ou seja, a regularidade do empreendimento formal, ela é concreta, né? Ou seja, formalidade. Tanto é que os técnicos já vieram aí, da Supran, e analisa tal. Só que tem uma outra questão, eu estou dizendo até de outros fatos que nós temos atuados. Vou dar um exemplo para vocês. São Sebastião do Paraíso. Lá é uma cidade muito produtora de couros, né? Porque tem ali um mercado de Franca, que é mercado de sapatos, de exportação. Então tem muitos curtumes naquela região. E os curtumes são, por natureza, mal cheirosos, vamos dizer assim, né? Quem trabalha com couro, você sabe como é que é o processo daquele, gera cheiro. E o que ocorreu? A cidade de São Sebastião do Paraíso começou a crescer. E todos aqueles curtumes que estavam na zona rural,
hoje estão inseridos na zona urbana, né? Então como é que vai fazer? Vai tirar os curtumes, porque cheiro sempre é gerado, né? E qual as possibilidades técnicas que nós temos com isso? Dentro da experiência que a gente tem, o cheiro dos empreendimentos, ele só é combatido com a melhora do chamado processo produtivo. O que está? Olha, aqui está acontecendo isso, tem que fazer uma cortina arbórea, tal, né? O processo produtivo tem alguma coisa errada se ele está gerando cheiro. E nós percebemos no contato lá com a Supran, com quem vai analisar muitas vezes um licenciamento, que esses técnicos, eles consideram que cheiro não é impacto. Ah não, isso aí não é impacto, isso aí não incomoda. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que uma das coisas que mais incomoda no empreendimento é justamente o cheiro que está ligado à poluição atmosférica, né? Principalmente quando o cheiro é muito forte. Mas o que ocorre nesse caso? O empreendimento já está localizado muito próximo à zona urbana, ou a uma zona onde que existe urbanização hoje aqui em Ribeirão Vermelho. Então, o que é o nosso desafio? O nosso desafio é encontrar uma saída técnica, viu, Sr. Donizete? Uma saída técnica para que a gente possa garantir que o empreendimento não feche, né? Continue a produzir, continue a gerar empregos, mas também não gere impactos como tem gerado e incomodado, de certa forma, aquilo que eu falei, que é a sadia qualidade de vida dos moradores de Ribeirão. Porque, conversando com o vereador Matheus, ele me disse que trabalha muito com atividade rural. Na atividade rural, você trabalha muito com questão que gera cheiro. A gente não percebe, mas o nariz da gente acostuma. Muitas das vezes, o pessoal de Ribeirão Vermelho não percebe o cheiro forte que é gerado aqui. Mas as pessoas de fora sentem. Eu falei, nossa, você não está sentindo? Porque o olfato da gente já vai acostumando, né? E eu assim, sempre pergunto para a área técnica, falo, mas como é que a gente vai arrumar esse aparelho para medir o cheiro, se o cheiro está alto, se o cheiro está baixo? Pergunto, já entrei na internet, falou, isso aí, não sei se existe lá na Europa, nos Estados Unidos, mas o único aparelho que a gente conhece ainda é o nariz humano, né? Mas o nariz, ele tem que ser colocado assim numa prova testemunhal, vamos dizer assim. Mas que há o problema, eu acho que até o próprio senhor Donizete, ele reconhece, e nós sentimos nele, nas vezes que ele já teve aqui, que eu vejo lá na promotoria, ele quer resolver o problema e não quer gerar impacto. Qual que é o desafio que nós temos? O desafio é buscar uma saída técnica, né? Ou seja, na área técnica, quem que vai nos dar uma posição? Sabe por quê? Conversando com o pessoal da Supran sobre isso, eles me falaram, olha, seria importante uma discussão até na Câmara Municipal para saber qual a posição da população, porque certos empreendimentos não combinam com a zona urbana. Se a população concordar que não tem que ter esse empreendimento, ou seja, que o mais importante é o empreendimento, vai ter que aguentar o cheiro. Isso e que a área técnica lá me colocou. Porque, segundo o Daniel Scout, que o senhor conhece, ele diz que empreendimento, suinocultura, curtume, geram odor, inevitavelmente. Tudo bem. Só que esses empreendimentos não podem se localizar na zona urbana, porque geralmente vai trazer problema. E uma das coisas que mais gera problema, se o sujeito tem um cachorro ou um canil em casa, o vizinho vai reclamar daquele cheiro. E não é coisa fácil de aguentar, não, né? Então, nós temos que ver também uma posição da população, né? A gente vê aqui, por exemplo, o abaixo-assinado que foi feito, até o padre aqui do município, não sei se é o mesmo padre, tem reclamado muito até nas próprias missas, né? E eu vejo que é uma questão pungente aqui em Ribeirão. Mas a saída não é fácil, nem para nós do Ministério Público, porque para a gente é muito fácil você, às vezes, sentar no computador, fazer uma ação, entrar com ação contra o senhor Donizete, mover uma ação criminal contra ele, falar, ó, você está mal cheirando a cidade aí, dá tantos meses de pena, mas será que vai resolver o problema? Né? Então, nós estamos procurando essa saída técnica. E toda saída técnica, ela tem custo, né?
ela tem custos, são profissionais. Nós, a partir de um movimento que nós começamos em Lavras, foi criada uma associação que chama Associação Regional de Proteção Ambiental, a ARPA. Justamente através da ARPA nós estamos conseguindo recursos, com a colaboração de vários promotores do sul de Minas que mandam recursos para a ARPA, ter um recurso em caixa para pagar certos, vamos dizer assim, necessidades técnicas, mas ela não pode pagar tudo também. Muitas vezes se procura um acordo com o empreendedor. Mas eu compreendo a posição do senhor Donizete. Ele já pagou lá o licenciamento, né? O senhor já pagou o estudo, pagou taxa, pagou até uma taxa lá para escanear o documento para sair lá em Belo Horizonte. Se o senhor entrar lá na internet, o documento não sai. O Estado cobra tudo dele, ele ainda tem que pagar mais, não é? E eu vejo que numa audiência lá ele até falou, não, para pagar um estudo aí, eu quero resolver essa situação também. Então nós estamos nesse impasse, né? E o sentido nosso, nós fizemos já, senhor Donizete, um contato com uma empresa de Belo Horizonte que vai tentar fazer um estudo aqui para ver se nós temos saída para o caso do senhor. E poder também atender a população de Ribeirão Vermelho, tá? E por que eu vim até aqui? Porque quando uma Câmara Municipal faz um pedido desse ao Ministério Público, eu sou muito preocupado com isso, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que ser célere. Eu vi pela leitura da ata uma reclamação, não sei se foi de um vereador ou de um popular, a respeito do serviço público. Muitas vezes pessoas que estão no serviço público estão lá enrolando, ou é funcionário do Estado, da Prefeitura, passa o tempo lá na internet, ou está lá com a enxada, encosta a enxada, seja... Eu tenho uma verdadeira aversão a isso. Eu acho que no Brasil nós temos que mudar essa mentalidade, que o serviço público nos países mais avançados é o contrário, o sujeito tem que demonstrar produtividade, ele tem que demonstrar capacitação. Ah, mas se mandar embora ele é parente do fulano, que o ciclano vai reclamar, depois o outro não vota. Então no Ministério Público, lá tem um que trabalha comigo lá no fundo, chama Décio, ó, aquele moço simpático lá, ó. Ele trabalha com a gente lá. Eu sempre converso com ele nas viagens, falou, Décio, eu abomino esse tipo de coisa no serviço público. Se a pessoa não está preparada ou não quer trabalhar, nós vamos ter que fazer um processo administrativo, fazer aqui igual eu estou fazendo lá de 2 em 2 meses, uma avaliação da produção que a pessoa fez. Servidor meu tem que fazer aí eu vou fazendo uma avaliação e mando lá para cima. Se a pessoa não está satisfeita, eu vou pedir ele para ser transferido ou para outro lugar, porque o serviço público não pode ser assim não, gente. Ao mesmo tempo em que a gente reclama da política, no Brasil tem muito uma coisa assim que a gente chama da retórica da indignação, né? Todo mundo é indignado, né? A indignação é um absurdo, é um absurdo o que está acontecendo lá em cima, isso é um absurdo, é outro absurdo, que é tal. Ontem eu vi na internet lá um vídeo, um YouTube lá, né? Daquela que assinou o impeachment, a doutora Janaína Pascoal. Falei, meu Deus do céu, era a mesma coisa do Otaviano, a Pombagira. Falou, abaixou a Pombagira, vai pra frente e tal, aquele negócio. Então parece que o Brasil está vivendo aí um estado de Pombagira, né? O troço está complicado, todo mundo sabe de tudo e fala de tudo, explica de tudo, então é a retórica da indignação, mas pouca gente está dando exemplo, né? Então, gente, eu me preocupo muito com isso, presidente Daniel Ferreira, e quando eu vi esse ofício, falei, meu Deus do céu, eu não admito que um caso desse já tenha 1 ano, 2 anos, e não esteja ainda sido prestada uma consideração à comunidade de Ribeirão Vermelho e à Câmara Municipal, à Prefeitura, e eu imediatamente acionei para que pudesse, se houvesse essa concordância dos senhores e senhoras, estar aqui presente. E aqui estou justamente para isso, e retorno a dizer que aqui voltarei quando necessário for e convidado for, tá? Essa questão do empreendimento especificamente, nós estamos nessa fase de avaliação. Hoje mesmo foi feito contato, senhor Donizete, com essa consultoria, tá? Eu pediria que o senhor retornasse lá para a gente fazer aquele termo de compromisso do senhor, continuarmos as conversações lá, né? Porque, inclusive, no dia daquela reunião, eu não pude estar presente em função de um outro fato,
pediria que o senhor Donizete, só quero transmitir, nem tive com o senhor, mas a gente tem as informações, que ele é uma pessoa que está disposta a resolver o problema, né? Está com toda a abertura para que esse problema seja resolvido, leva a sério o empreendimento, tem procurado aprimorar tecnicamente, inclusive com altos investimentos, nós sabemos disso, viu, senhor Donizete? Porque quando a gente vê que o empreendedor tem má fé, aí a história muda, viu? Aí a história muda, aí a gente não tem muita conversa não tem muito acordo não, né? A gente toca ação lá e vê, né? Pois bem, então gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade e estou aqui à disposição, o vereador Helder, né? O Helder, você me fez um questionamento ali, eu estou à disposição a quaisquer outras perguntas que os vereadores tiverem em relação à questão ambiental ou à questão urbanística, que a gente possa, que estiver ao alcance nosso para poder responder, nós estamos aí. E mesmo sobre a questão do empreendimento, se for necessário, nós estamos à disposição. Senhor promotor, boa noite. Recapitulando essa questão aí do empreendimento de suinocultura, ali nas margens da estrada que liga Ribeirão Vermelho a Lavras, em 2014, enquanto presidente da Câmara, nós recebemos esse abaixo-assinado e, de imediato, acionamos, né, o MP para que ele tomasse as providências, não no sentido de causar nenhum prejuízo à empresa geradora de emprego, mas sim que buscasse solução, algum ato que pelo menos amenizasse, né, essa poluição atmosférica que realmente em horários de pico, ou pela manhã ou pela tarde, ela atinge grande parte da cidade, e em alguns pontos ela realmente fica insustentável. Então, como o senhor disse, nós estamos aqui num período, né, numa fase de conversação para que soluções sejam buscadas no sentido de que a empresa seja mantida, né? A gente não quer prejuízo ao empreendimento, a não ser no caso de investimento para que essa poluição não atinja a cidade, né? E ao mesmo tempo resolver a questão da saúde pública, né? Porque isso aí a gente tem fatos aí, tem narrativas. Se o Ministério Público puder fazer uma avaliação no sentido de uma pesquisa popular pela cidade, né? Perguntando qual que é a posição de cada cidadão em diversos setores da cidade sobre essa poluição, vocês vão ver que vai ser quase que unânime, né, a questão da opinião sobre realmente o constrangimento que causa, né, o incômodo que causa essa poluição. Então a gente espera de maneira rápida, né, que haja uma solução para essa questão aí do empreendimento. Por enquanto é isso que nós vamos abordar. Obrigado. Qualquer pergunta, doutor? É uma pessoa que nós temos muito conhecimento. A Copasa fez um acerto no Ribeirão que vem de Lavras, que não tem a água total tratada, e está ocasionando uma barragem. E nós estamos preocupados com isso. Agora eles passaram um cano por baixo lá, mas não nos obstruiu para que aquela água chegue, passe e vá embora. Então gera muito mosquito, traz grandes riscos e perigo. Isso eu já pedi
conversei inclusive com o gerente regional da Copasa, que está novo aí, não tinha esse conhecimento, mas puseram lá uns 140 caminhões de pedra cercando a água do Ribeirão. Ocasionou, fez uma barragem, e quando chove, a água que desce de Lavras, que a bacia pluvial é muito grande, joga água para aquelas várzeas, para toda a região ali que tem habitação, e a maior parte tem terreno de lá, mas habita aqui em Ribeirão. Vieram e me pediram que a gente tomasse essa providência. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento disso que aconteceu ali. Ali houve inundação, não? Todas as vezes. Que chove, tem inundação e atinge as casas. Não, as casas não, mas próximo às vargens todas. Ah, tá. Então é o seguinte, eu queria saber se o senhor tem conhecimento, porque visto que ele já mencionou, inclusive, na leitura da ata falou sobre isso, que fizeram subterrâneo, trouxeram máquina de fora, que desobstrua o Ribeirão para que essa água corrente continue. Isso foi obra da Copasa. Que continue correndo da mesma maneira. Tá. Eu tenho uma oficina que está a 250 metros do local, e no município de Ribeirão. Entendi. Então, Vou ser sincero com o senhor. Porque, volto a dizer, a nossa atuação ela é regional. O promotor de meio ambiente de Lavras é outro, que é o Dr. Carlos Alberto, né? Então, essas questões pertinentes a Lavras tem que ser, eu dou um certo assessoria a ele, como procurei dar nesse caso do Donizete, para dar uma celeridade ao caso. Muitas vezes as pessoas comentam coisas comigo, assim, né? Eu estou tendo dúvidas se esse caso que o senhor está relatando chegou, eu tenho certeza que não chegou formalmente, mas alguém pode ter comentado, falou, estão fazendo uma obra lá, eu acho que alguém chegou a comentar comigo, sim, sabe? Mas não me lembro em que circunstância. Eu pediria o seguinte, vocês podem saber que vão ter uma resposta sobre isso, que se o senhor ou até a presidência da Câmara quiser mandar direto para a coordenadoria o relato desse fato, nós vamos fazer a verificação também. Nós vamos fazer a verificação até na questão do dano do licenciamento, se há dano, o que está ocorrendo, porque a gente tem tratado muito desse tipo de problema, assim, né? Podem ter certeza que nós vamos procurar investigar a questão que o senhor relatou e procurar uma saída técnica também junto à Copasa, né? Para, em primeiro lugar, ouvir a Copasa e ver o que está acontecendo. Pode ter certeza. Então, se o plenário assim entender, por deliberar nesse sentido, nós podemos receber um pedido formal de atuação do Ministério Público, da própria coordenadoria nesse sentido. Não no sentido de denúncia, mas no sentido da verificação da situação, nós estamos à disposição lá. melhorar a situação ambiental, né? É o que nós precisamos. Eu agradeço, tá? Eu agradeço. Mas algum vereador tem algum questionamento Eu dentro da gostaria. questão do meio ambiente? Gostaria. Margarete? Boa noite, senhor promotor. Boa É um noite. prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Em relação ao abaixo-assinado, a gente levou mesmo na igreja, porque o padre ele reclamava bastante, né? Uhum. A gente deixou lá para ele pegar as assinaturas. Eu tinha duas perguntas para fazer, mas você respondeu durante a sua explanação, que é o que a lei fala sobre esse caso e as propostas de solução, Uhum. né? Mas, assim, as pessoas, eu ainda não fui lá pessoalmente, eu ainda não estive lá no seu negócio, mas eu sei que as pessoas que já visitaram disseram que, assim, tem muito asseio, né? Meu irmão até teve lá recentemente, o Walter, né? Falou assim, que é muito, muito organizado, e a gente sabe que ele é todo licenciado. Eu sou amiga do sargento Ricardo, né? Que já me passou também várias informações, mas eu gostaria de saber se nas visitas que o senhor teve lá, né, que fez lá no empreendimento, por que exala o mau cheiro se não é durante o dia todo? Tem só 2 horários mais importantes. A minha casa é no alto, ali perto do hospital, então é na madrugadinha, né, de manhãzinha, e à tarde, querendo anoitecer, na hora da janta. São os 2 horários em que a gente sente. Durante o dia a gente praticamente não sente esse odor. Então,
O senhor saberia me dizer? Olha bem, eu cheguei a mencionar que, na verdade, mas vou dizer de novo, esse tipo de empreendimento não combina com área urbana, tá certo? Hoje a gente tem dentro dos planos diretores, dentro da questão até legislativa mesmo, assim, que é tratada nessa Câmara, procurar questionar esse tipo de problema. Falar, olha, na zona urbana, né, não é permitido, por exemplo, hoje, não sei como que é em Ribeirão, mas há alguns tempos, eu trabalhei 9 anos numa comarca que chama Iuruoca. E lá em Iuruoca havia um costume do povo de ter chiqueiro na zona urbana, né? E aquilo era terrível, o número de doenças, de moscas, de cheiro. Nós fizemos um trabalho de ir chamando todo mundo, convencendo. Aí baixaram uma lei lá em Iuruoca que era proibido a criação de suínos, né, em área urbana, considerada área urbana. Aí o que muitos começaram a fazer? Começaram a criar caprino, bode, cabra. Aí falou assim, não, isso aqui não é suíno, isso aqui é cabra, então a lei pode. Então proibiu só suíno. Então gerou um outro problema, mas vocês estão lidando com lei aqui todo dia, mas vocês sabem que a questão da lei é muitas vezes a intenção do legislador, né? Vocês são legisladores, então vocês estão procurando resolver um problema. Então tem que ver o que foi a intenção. Isso em direito chama hermenêutica, ou seja, a interpretação da lei, né? Então, na verdade, é claro que aquilo abarca bode, caprino também, não é só suíno, e assim foi interpretado. Tudo bem. Só estou fazendo essa consideração para que isso pode ser regularizado também no sentido da legislação. Agora, só perguntou em determinados horários. Como eu disse que eu tenho assento lá no Copan, sou Donizete, nessa segunda-feira nós tivemos reunião do Copan, onde são deliberados lá, acho que o senhor já teve lá, né? São decididos lá os pareceres, a gente tem que votar os pareceres. E para essa consultoria, essa análise que vai ser feita, a consultoria, ela pediu todos os processos de licenciamento do senhor, sabe? Para analisar, ver os estudos que estão ali dentro, como que gerou o licenciamento, até para entender o empreendimento. E isso foi me entregue lá, uma pilha de processos assim, dessa altura, assim, né? E lá, até o Daniel Scout, que é um técnico lá que trabalha com suinocultura e tal, ele me explicou algumas coisas assim, e eu que trouxe os processos, sabe? Trouxe na segunda-feira, então eles estão comigo aqui, porque a consultoria vai precisar desses processos. Isso aqui é outra coisa. Então, ele me mostrou lá até a questão das lagoas, né? Ele tem que ter, como é uma quantidade, só me corrija se eu estiver errado, tá? Que eu também não sou profissional dessa área. Há uma produção de dejetos muito grande, né? Vocês conhecem aqui o Sovandão, que tem aqui no Ciave aí também, né? Ela tem lá nos Pimenta, também bairro rural. É uma quantidade de dejeto, de nitrato enorme, né? Por quê? Lá no exterior, muitos empreendimentos exportam a carne da suinocultura, do frango, então eles querem receber lá o frango cortadinho, vem até dentro de um plástico, né? Limpinho, tal, né? Lá na Arábia, por exemplo. Mas eles não sabem o quanto que nós estamos gastando aqui de água, quanto que nós estamos gastando aqui no sistema de licenciamento, como que nós estamos gastando aqui para tratar os resíduos, para não ir para os solos, porque tudo isso gera contaminação. Cada mês está aparecendo uma doença nova aí. De onde que vem essas doenças? Será que está saindo assim hein? Essas doenças nascem do meio ambiente, né? De questões ambientais, essas doenças novas que estão aparecendo aí. Então, para esse tipo de empreendimento, suinocultura, criação de frango, etc., eles precisam fazer um tratamento dos dejetos, para aquilo ou não liberar para o solo, ou tratar, só me corrija se eu estiver errado. E muitas vezes isso tem que passar por um processo assim de, vamos dizer assim, decantação, sabe? Isso é o que eu entendo. E isso não tem jeito, muitas vezes, do empreendimento, porque algumas lagoas não tem jeito de tampar as lagoas, entendeu? Então a questão anaeróbica que se fala, né, aquilo gera o quê? Ao ter a decantação, vamos dizer, aquilo gera, o cheiro vem dessa hora. Porque todos aqueles dejetos é tratado de uma forma líquida,
né, nessas lagoas. E tudo isso tem uma técnica, mas gera cheiro, né? Existe técnica para evitar isso? Existe. Você tem que fazer uma cortina arbórea de árvores, né? Ou outras técnicas de evitar o processo produtivo, mas eu volto a dizer, é difícil, sabe? Tem certas coisas na área ambiental que são polêmicas. Eu não sei se foi aqui nessa Câmara, porque a gente analisa o processo todo, né? Que um vereador aqui teria mencionado que esse tipo de empreendimento é o preço do progresso. Foi aqui, em Ribeirão? Que alguém mencionou, isso aí é o preço do progresso. Acho que teve uma Câmara aí que houve eu acho que foi em Lavras, não em Lavras. Porque Lavras tem um caso lá de resíduos tóxicos, não, me desculpe, foi em Lavras. Um vereador lá falou, isso aí é o preço do progresso, o progresso tem que ter preço, então o preço é isso aí. Eu não entendo muito assim não, sabe? Eu entendo um pouco diferente, que eu acho que a sadia qualidade de vida, você tem direito a respirar um ar puro, né? Mas então eu vejo que o empreendedor está querendo resolver a situação, né? E não sei se eu respondi a sua pergunta, mas esses horários justamente, eu acho que é um horário que ou esquenta mais, ou que há transpiração, né? Ou as lagoas têm lá um horário de funcionamento. Eu entendo que é isso. Hein? É diário, né? Deslocamento. Isso depende muito do vento também, viu? Depende muito do vento. Depende muito do vento, da velocidade do vento. E eu sei que atinge toda a cidade. Então, e vocês já estão um pouco acostumados, sente o cheiro, mas as pessoas de fora que vêm aqui, eu, por exemplo, comentei com ele, você está sentindo o cheiro forte? Quando eu entrei aqui, eu estou sentindo. Mas quando eu entrei ali perto do empreendimento, a gente mesmo agora. E esse cheiro dá dor de cabeça, viu? Dá enjoo, dor de cabeça. Olha, eu sei que vocês têm mais uma pauta para tratar. Me coloco à disposição para mais outras perguntas. Eu quero te agradecer. Não, da minha parte não. Fica à vontade. Eu estou preocupado com a reunião, que eu sei que vocês têm outros atos para tratarem aqui. Vereador Helder. Boa noite, senhor presidente. Boa Pronto, noite. Justiça. Boa noite, visitantes, o empresário aqui. É muito importante a vinda do empresário aqui. Pena que eu achava que ele também devia ter falado sobre o assunto também, a gente ter mais uma base para discutir. Quando chegou a abaixo-assinado na Câmara, como o vereador Ronaldo falou, a gente viu que era um anseio da sociedade de Barão Vermelho para resolver aquela situação. Então, eu não estou aqui para demonizar o empresário, mas a gente tem que buscar uma solução. Porque, partindo do princípio que o bem coletivo tem que ser sempre preservado, a gente tem que buscar uma solução. E a gente torce, como o promotor falou, para o empresário conseguir uma solução técnica lá para não fechar a empresa, porque ele trabalha, investiu, entendeu? Oi? Não falou comigo, não. Então a gente fica preocupado, tanto com a população quanto o empresário, porque a gente sabe que é trabalhador que investiu lá. Sim, mas... Bom, tá. Eu queria só fazer uma parte, gente, porque existe esse problema, sabe? Quando os técnicos lá da Supram colocaram isso, falaram, isso tem que ser muito discutido com a população. E explicar, daí a minha presença aqui, porque cheiro sempre vai ter. Porque o empreendimento está atingindo a cidade e pode-se considerar que ele está dentro da área urbana. Entendeu? Então, tem esse problema. Se tivesse o plano, e o empreendimento já está lá há quantos anos? 96, já tem aí 20 anos, né? Mas é município. Então, aquela coisa de tirar o empreendimento de lá, só vai ter um gasto enorme, talvez só vai até inviabilizar o seu negócio, né? Pois então, me foi colocado essas questões, sabe? Eu falei, olha, isso aí tem que ir lá na Câmara, tem que discutir, falar que... Porque se eu tivesse, assim, o caminho das pedras, a gente ia procurar. Mas nós estamos com essa batata quente na mão aí.
Entendeu? É, É o que ele falou, cheiro sempre vai ter. continuando a falar, mas, senhor Donizete, mas tem uma maneira que consegue reduzir isso aí, não tem? Para reduzir esse mau cheiro. Isso ele já está usando. Ele já está usando. Ou seja, esse cheiro já é com os produtos que ele está colocando. Não tá, a gente tem que visitar lá tudo, mas só que o senhor entenda que a gente é muito cobrado, entendeu? Pela população. Eu sei. Mas a saída então é tentar buscar alguma coisa técnica para resolver, né? E, como se diz, ver o que pode ser feito. Olha, nós vamos ver o que essa consultoria vai dizer, né? Um pessoal que a gente tem uma confiança muito grande no trabalho deles. Estamos contando com a colaboração do senhor Donizete. Mas é um problema complexo. Tá? Nós estamos lidando com outras questões também de suinocultura, sabe, senhor Donizete? O senhor sabe que o problema do Sovandão aqui da Ciave é perto aqui também, não é? Lá para cima, ele tem lá dos pimentas. Ele leva daqui e joga lá nos Pimentas, que é o bairro rural. Lá também ninguém aguenta. Ninguém está aguentando lá não. Mas ele chama de fertirrigação que ele chama. Ele joga lá em natura, mas vai lá a fiscalização e ele fala que é fertirrigação. E a UFRA já fez um laudo lá e falou que está tudo certo. Então a gente lida com esses problemas também, sabe, gente? Porque muitas vezes se leva o problema lá no Ministério Público, falou, tá aqui, promotor, a batata quente é sua aqui. E a gente falta também recursos e tal, uma série. E hoje tudo vem a calhar no Ministério Público dos problemas, né? Então a gente lida com muita dificuldade também, de estrutura, de capacitação, de pessoal, né? Então, para encerrar esse assunto, eu de coração eu torço que ache um caminho técnico para ninguém sair prejudicado, entendeu? Mas a gente tem que priorizar o bem-estar da população de Ribeirão Vermelho, mas de coração a gente lutar, debater mais para achar um caminho técnico para resolver, para o empresário não sair perdendo. Ou, se tiver um jeito até não sei se tem como, do governo ajudar ele para ele colocar em outro lugar, se não tiver jeito de ficar ali. Mas governo estadual, né? No caso, indenizar ele alguma coisa, porque eu acho que ele também não pode sair perdendo, que ele investiu, ele dá emprego, tudo, e eu também entendo lá dele, ele não pode ter prejuízo, mas no mesmo tempo eu tenho que entender a população de Ribeirão, que é muita gente que está sendo prejudicada também. Então o caminho é achar uma solução, e da minha parte o que puder fazer junto aos órgãos estaduais, políticos, tudo, para tentar ajudar o senhor Donizete, achar uma solução técnica que ele não tenha prejuízo, e nem o povo de Ribeirão, eu fazerei. Então, agora é um outro assunto aqui, que eu queria... É a dúvida que eu tenho, senhor. Um estabelecimento que já funciona há mais de 30 anos em área de preservação ambiental, APP. Um tópico consolidado pode ser... Então tá, os antrópicos consolidados. Sim, eu vou usar a minha escolha. Esse estabelecimento tem mais de 30 anos lá. Lá já era rua, tudo, entendeu? E esse estabelecimento não está gerando nada, não está desmatando, não está poluindo. É o que, um bar? Não, é um trailer. Trailer. É um trailer, não de alvenaria, ele é de lata. Então, a promotoria ou a prefeitura pode pedir a ocupação dessa área? Olha, aí não é só uma questão assim de localização, está em APP. Isso aí é uma questão assim que tem vários componentes, senhor Velda. O caso é o seguinte, há um questionamento muito grande sobre o uso público de áreas públicas por particulares, entendeu? Deixa eu dar um exemplo para o senhor. Em São João del Rei, existe uma área lá, uma área histórica, que está sendo ocupada por trailers, né, que sempre foi ocupada por trailers. Cachorro-quente, batatinha e tal, aquele negócio. E são áreas públicas, de trânsito público, né? Por exemplo, uma praça pública não foi feita para fazer comércio, montar comércio ali, né? É uma área da coletividade e tal. Vou dar um outro exemplo para o senhor, isso ocorre muito em Lavras. Tem lá calçada. Para que é calçada de uma cidade? Para as pessoas transitarem, tá certo? Aí vem o comerciante, bota as mesas do bar dele lá na calçada e fala, não, isso aqui é
Falou, mas a calçada é pública, não é pública? Não é um... Então vira uma questão complicada. E muitas vezes o próprio poder público, o município, faz concessões a particulares que monte certos pontos comerciais em certas áreas, e esse não é o sentido da área pública. Isso depende muito do município, do executivo, entendeu? Então, o que você me pergunta, ela tem várias vertentes aí. Primeiro, a opção que o município quer fazer, se vai deixar esse tipo de atividade em área pública ou não. Tá? Porque, pelo que você está me perguntando, isso aí é uma área pública. Ou não? É, a área pública. Tal. Na questão ambiental, se está em APP, em área de preservação permanente, o caso é o seguinte, vocês sabem que mudaram a lei e o Código Florestal, né? Então se considerou, isso é a lei, que desde 22 de julho, se o negócio está lá implantado já antes de 22 de julho de 2008, é considerado consolidado. Esse uso antrópico consolidado aí é um negócio que o pessoal não pode generalizar também não. Porque, mas ali é cidade, tudo. É por isso que ela falou do plano diretor, da importância do plano diretor de uma cidade. Não sei se Ribeirão tem um plano diretor, tem? O zoneamento da cidade, né? Mas o plano diretor é que vai ditar isso tudo. Se pode, se não pode, se deve, se não deve. Isso até é uma questão assim, muito presente. Fala, mas quem tem menos de 20 mil habitantes não precisa ter plano diretor. Precisa sim. Porque isso é um instrumento de gestão da cidade. A população tem o direito a ter o seu plano diretor para que esses problemas não ocorram, né? Eu até aproveito aqui essa oportunidade para pedir aos vereadores assim que coloquem em pauta essa discussão, tá? Mas vão desengafetar ele aí, ou eu apoio vocês aí nisso aí, tá? Eu estou trabalhando com vários municípios, Carrancas já está aprovando o seu, já fui lá, fizemos reunião pública, a Fundação João Pinheiro está fazendo, várias cidades pequenas, Airuoca, cidades às vezes que não tem recurso, mas nós estamos ajudando, buscando atrás, pode contar com a gente, que nós não podemos deixar isso aí na gaveta não, né? Verdade. Não, vamos botar isso aí para frente. Ribeirão Vermelho, com esse patrimônio que tem aqui, ferroviário, não é? Tem que colocar isso aí para frente, vamos tirar da gaveta. Mas, vamos completar, fazer o zoneamento da cidade, para que problemas como esse, Sr. Donizete, não venham a ocorrer, né? O empreendimento do senhor é Lavras? Ah, tá. E Lavras, onde o senhor está, é considerado zona rural? Aí. Mas o plano diretor de Ribeirão, se tivesse, ele dita sobre o entorno até da área, né? Para Lavras lá é zona rural, mas para Ribeirão lá é zona urbana. Mas tem urbanização, então. Mas quem que está levando prejuízo no caso aí? É Ribeirão, porque não tem um plano diretor. Lavras ditou que lá é zona rural e deixou os troços para cá. Mas então, tentando responder a sua pergunta, se a questão da APP 2008, mas isso existe um questionamento jurídico em torno disso, que o ministro Luiz Fux até marcou uma audiência pública no STJ para julgar isso, então várias questões vão ser julgadas. Há um questionamento sobre essa data, sabe? Porque na verdade já era antes considerado APP. Pois é, já foi ruim, mas é um lugar público. Então, a questão é qual que é a opção que o executivo quer de conceder certas áreas para locação de serviço particular, porque é um serviço particular, tá certo? Então é a comunidade, o executivo que tem que decidir. Por quê? A tendência, só respondendo, vereador, a tendência em vários locais é justamente não conceder esse tipo de atividade comercial. Por quê? Se foi concedido para um, eu falo assim, por que deu para um e o outro não pode? Por que foi o Manuelzinho e o Joãozinho não pode botar o trailer dele lá? Um pouco complicado, né? E saiu uma decisão agora do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte sobre, eu não sei se é o Parque da Gameleira, que tinha vários atividades comerciais lá que foram ocupando, concedindo. Não é Mineirão, não, é o parque, não, mas é um parque.
É um parque. Eu sei que houve a decisão, teve que tirar tudo. Agora isso é jurisprudência. Esse tipo de concessão em área pública não pode. Eu digo assim. Então, a responsabilidade é da prefeitura. Se é a prefeitura que está gerindo, né? É área pública. Aí a gestão é da prefeitura. Cobrar o vará? Mas é o vará de terra ou de empreendimento? De empreendimento. Uai, se é empreendimento, é um bar, por exemplo, é. Não sei, aí tem que ver o que é o caso que você está me perguntando. Tá? Ah, tá. Tem. Isso tem que tirar a outorga. Não pode furar e tirar a água de qualquer jeito, não. Até o senhor Donizete, se ele tem poço lá, ele tem que ter outorga pelo uso da água. Se o senhor está licenciado, eu presumo que o senhor tem as outorgas lá. Então, todo poço ele tem que ter outorga. A outorga, o que é? A outorga é diferente de cobrança. A cobrança não está instalada ainda. Cobrança não é que vai ser uma nova Copasa, não. Não vão confundir, não, gente. Imagine que tem um curso d'água. Aí, lá em cima, tem um plantador de tomate. Aí, aonde que ele vai tirar a água para fazer a irrigação do rio dele? Lá, vai ser do rio, né? O maior consumo de água é a irrigação, 70% a 75% do mundo. Ah, mas tem um batateiro lá embaixo que ele quer também irrigar a sua propriedade de batata. De onde que ele vai tirar a água, puxar água? Lá do rio, não é? E aí, como é que vai ficar esse negócio? Todo mundo tirando água do rio, vai ficar difícil, né? Então, na legislação fala que existe a outorga. O que é outorga? É um controle. É o controle que você tem que ter de quanto que você está tirando. E isso tira lá em Varginha, na Supran também, tá? É. Uhum. É, mas tem que tirar a outorga, porque se tem mina perto, com certeza ele não vai ter essa outorga, não. Pois é, porque aí é feita uma plotagem da área. É feita uma plotagem da área. Então o IGAM, que é o órgão lá, hoje está tudo concentrado na Supran. Ele tem a plotagem, ele tem tudo lá, né? Aí vai o técnico analisar para ver se concede outorga ou não. Tá? Se a pessoa tirar água sem outorga, isso é até o Ministério Público considera esse crime. Muitos juízes, jurisprudência não considera, mas seria o artigo 60, ou seja, que a pessoa está explorando água sem ter autorização. Tá? Vereador Roberto Carlos. Boa noite. Isso faz a gente acreditar mais, né, na dinâmica do Estado, né, da pessoa. Foi a primeira vez que eu vejo um professor dele aqui na Câmara conversando assim, uma hipotesia que nós estamos fazendo aqui. E o empresário também, a presença dele, uma pessoa que vem destacando aí no Recorde Federal Vermelho, gera bastante emprego aqui no Federal Vermelho. E eu lembro quando ele começou lá, ele começou com uma pequena proporção, ele foi crescendo graças ao e foi também. Ô Donizete, se tivesse o plano diretor aqui, você não ia crescer tanto assim não, viu? Você ia ter que crescer para outros lados. Né? Ou até dentro de Ribeirão mesmo, né? Mas lá na zona rural de Ribeirão. Foi pegando a documentação necessária ambientais, por colar das prefeituras, e o quadro também, a gente às vezes é muito jeitinho, deixa acontecer e tal, mas eu vejo que a gente não tem nenhum plano diretor, né? Às vezes o poder público cobra muita coisa, mas às vezes é um mau exemplo, né? Com relação a assim, a prefeitura, às vezes é cobrar falta de verba, falta de recursos, assessoria às vezes requer bastante recursos e às vezes deixa a desejar. O empresário, ele empresário Parolé, minha tia vizinha dele lá, e além de tudo é um bom vizinho, a família dele, respeitosamente, todos lá entregaram a eles, fazem uma boa vizinhança também, e mediante tudo isso aí, que a gente torça, porque os filhos dele, parece que estão reformados nessa área, vai pesquisando, vai agregando valor, ele sabe que amanhã vai normalizar o cheiro e acabar com isso. Isso é bom para a cidade de Ribeirão Vermelho, nossa vida é preocupada também, vai estar fazendo alguns
fato lá. E eu estou vendo também, o senhor também já está bem a parte, né, da evolução dele, da seriedade dele, e no final a velocidade crescida e o empresário cada vez cresça mais. Mas algum vereador quer fazer um questionamento ao doutor Bergson? Doutor Bergson, então isso aí, a gente agradece imensamente a presença, a disponibilidade de estar aqui nessa casa. Estamos honrados com a sua presença. Então vamos estar atentos a essa questão. O Donizete vai procurar adequar a Donizete para melhorar, amenizar um pouco mais a sua dor. A gente agradece a presença, que volte sempre. Eu que agradeço, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar vindo aqui, até prestando essas informações aí. E quando for necessário, a gente pode nos convidar que a gente retorna aí para quem sabe já para tratar do plano diretor de Ribeirão Vermelho numa próxima oportunidade, né? Muito obrigado, gente. Até logo. Nós agradecemos.